Olá, meus irmãos. Quero levar para você uma correção, uma orientação, para que muitos que interpretam errado e faz uma aplicação nesse texto, comece a refletir e não pregue a Bíblia contrariando a própria Bíblia. Não preguem aquilo que a Bíblia não ensina. Tem muita gente que interpreta um texto bíblico da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. E aí vai passar essa interpretação como forma de ensino e de doutrina para outras pessoas e terminam fazendo as pessoas se perderem da direção correta da palavra, vivendo heresia, vento de doutrina, um evangelho anátema, por causa das interpretações errôneas, por causa da colocação que as pessoas botam dentro da interpretação bíblica, aquilo que elas entendem. Eu quero convidar você a ser prudente, a que você busque aprender, conhecer, para poder ensinar. E você que está sendo ensinado, seja prudente para saber o que você está aprendendo por esse que está lhe ensinando, se é a palavra ou não. Você tem que ser prudente, você que ensina e você que aprende. E todos nós aprendemos com Cristo, com Deus. O Espírito Santo nos ensina a todos. Basta somente colocar um coração contrito e quebrantado, querendo verdadeiramente conhecer a vontade de Deus. E Deus é quem nos esclarece. Olha, gente, tem muita gente que diz assim, olha, vamos para a igreja, para a casa do Senhor. Vamos para a igreja, venha para a igreja. Porque Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que se alegrar. Porque Davi, ele se alegrou quando convidaram ele para a igreja. Uma pessoa deu essa interpretação, que Davi se alegrou quando ia à igreja, quando era convidado a ir à igreja. E nós devemos se alegrar a ir para a igreja quando formos convidados a ir à igreja. E, a princípio, eu quero dizer aqui para vocês, não estou aqui para querer ser melhor do que ninguém, eu também entendi assim. Não, vamos para a igreja, casa do Senhor, alegrei-me. Eu usava esse texto como base para mostrar que Deus ele nos orienta assim. Vamos para a igreja, para a casa do Senhor. Mas aí, quando a gente passa a conhecer a palavra, a verdade, a gente vai crescendo. E a gente vai deixando de ser menino no conhecimento e no entendimento. E vai crescendo. E vai formando em nós o conceito verdadeiro de Deus. Iluminando o entendimento aberto. E a gente vai contemplando a verdade de Deus. Quando eu não tinha um conhecimento completo, mais além, porque cada dia a gente vai aprendendo mais com as Escrituras, e o conhecimento tem que ser constante enquanto aqui estiver. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que aprender mais e mais e mais. E outra coisa, nós aprendemos um com os outros, tá bom? Não tem ninguém que saiba mais, outro menos. Cada um tem uma maturidade no conhecimento, e a gente vai aprendendo com quem tem mais maturidade, com quem está mais dentro dos pontos corretos, dentro da hermenêutica, que é a arte de interpretar as Escrituras, a exegese, interpretar a Bíblia pela Bíblia, não é? Então a gente vai aprendendo um com o outro. Não tem no meio do povo cristão um sábio que sabe mais do que o outro. Todos precisam aprender de Cristo, tá bom? Então também eu vivia dentro desse engano. Eu acreditava assim, vamos à casa do Senhor. E aí, chega um irmão e diz assim, mas temos que ir para a igreja? Sim, temos que estar dentro da igreja, porque o próprio Davi disse isso. Ele se alegrou quando chamaram ele para a igreja. Ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que o irmão, ele não tem, nem foi ensinado e nem tem o conhecimento das Escrituras. Davi não está se referindo à igreja. Porque no tempo, quando Davi disse isso, lá no Salmo 122, não existia ainda templo. O templo de Jerusalém ainda não existia, porque foi construído por Salomão. Davi não está se referindo a templo. Davi não está se referindo à igreja. Quando Davi disse, alegrei-nos, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é Jerusalém, que era representado o local de adoração, aonde o povo tinha que ir, na velha aliança, porque Deus não está restrito a um lugar. Hoje, na nova aliança, não tem casa do Senhor, não tem templo. Deus não é restrito a um local. O templo de Deus, a casa de Deus, somos nós hoje. É preciso o povo entender isso.
Igreja é local de ensino, de aprender, de instrução, escola espiritual. Não é lugar de buscar a Deus, de ter uma dimensão espiritual melhor do que qualquer outro canto. Um lugar místico onde Deus opera. Não, isso está errado. É isso que o povo tem que aprender, gente. É isso que Deus nos leva a pregar, a insistir, corrigir, repreender, ensinar. O povo não quer saber, o povo quer continuar no erro, no engano, na ignorância, porque não dá ouvido à verdade. Mas a gente não pode parar de ensinar. As pessoas estão na ignorância porque querem. As pessoas erram porque não querem saber das escrituras, não querem examinar. Davi não estava se referindo aí para a igreja, templo, quando ele disse, vamos à casa do Senhor, alegremos-nos. Alegremos-nos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi não estava se referindo a templo, igreja, local, não. Davi estava se referindo a Jerusalém, que era a cidade contemplada como cidade santa, cidade de Deus. Foi da onde Deus fez a promessa, é aonde vai se cumprir. Isso para os judeus. Jerusalém, ela é a capital, aonde vai ser a capital mundial, aonde Cristo vai reinar de Jerusalém para todo o mundo no seu reinado milenar. Então Jerusalém era a cidade que todos iam para prestar sua adoração, seus cultos, seus sacrifícios a Deus. Era em Jerusalém. Só que hoje na Nova Aliança não é em igreja, não é em local público, não é em nenhum lugar geográfico de alvenaria que nós devemos ir adorar a Deus, prestar o culto a Deus e oferecer nenhuma adoração a Deus. Não é nesses lugares. Não existe casa de Deus na Nova Aliança. A casa de Deus somos nós. Jesus mostrou que o tempo do templo seria desfeito, porque ele seria levantado como templo de Deus. Ele é a casa de Deus. Ele é aquele que tem autoridade sobre nós, porque nós somos casa de Deus em Cristo. Morada e templo do Espírito Santo. Tem muita gente que está venerando o templo, igreja, porque estão pensando que estão na velha aliança, porque o templo era para os judeus, onde eles iam adorar, era o local onde eles iam oferecer o ritual, o sacrifício, porque lá tinham os sacerdotes. Mas hoje não tem isso não, irmãos. Você tem que aprender isso, você tem que abrir sua mente, você tem que deixar a palavra de Deus trabalhar no seu entendimento para iluminar a tua mente e você sair dessa idolatria, a lugar, a templo, a igreja, a local geográfico, você sair desse misticismo de que ali Deus opera, Deus faz milagre. É o local onde a gente adora a Deus, buscar a Deus em igreja. A igreja não é casa de Deus, irmão. É difícil o povo entender isso, porque o povo quer uma tradição, que já viveram, que estão presos, e eles querem continuar presos, não estão atrás de liberdade, eles querem continuar no engano e no erro, porque eles desprezam a verdade. Aí o cara vem dizer, não, mas Davi, ele se alegrou quando chamaram ele para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, nós temos que se alegrar, ir para a igreja. Alegria buscar o Senhor, adorar a Deus, na casa de papai, na casa do Senhor. Quem disse isso, irmão? A igreja nunca foi ensinada a isso. Você está sendo ensinado errado. Você e eu aprendemos errado. Mas a palavra está aí para nos advertir, nos instruir, nos corrigir, nos ensinar a doutrina correta. Quando Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Davi não estava se referindo a templo, igreja, local de culto. Davi estava se referindo à cidade de Jerusalém. Porque naquele tempo, quando Davi disse isso, não existia o templo ainda. O templo foi construído por Salomão. Era Jerusalém considerada cidade santa, casa de Deus, onde o povo ia oferecer os sacrifícios na velha aliança. No velho pacto, nós temos que entender, nós estamos numa nova aliança. Agora com Deus, nós temos outro meio, outro caminho. Não é mais o caminho do templo, do sacrifício, do holocausto, de buscar sacerdote, de buscar nenhuma outra coisa. O caminho agora é esse que Deus colocou, um novo e vivo caminho que nos dá autoridade de entrar com ousadia na presença de Deus. É Cristo o caminho. Devemos entrar com ousadia esse novo caminho que Ele consagrou e abriu
pela sua morte na cruz. Eu sou o templo, eu sou a casa, eu me alegro com Deus na minha vida, eu sou o local de adoração, eu sou o local de buscar a Deus, é a minha vida, não é a igreja, não é local de culto, não é estrutura geográfica, física, de alvenaria. Aprendam, meus irmãos, aprendam isso. Você tem que aprender a adorar a Deus no seu viver. Você tem que aprender que você é casa e morada de Deus, é templo. Você tem que viver adorando a Deus no seu viver o dia todo, não é indo para a igreja 2 horas de culto, não. Buscar a Deus, você tem que saber que Deus está na tua vida, habitando em ti. Tem que andar com temor e tremor, tem que andar com reverência, tem que andar dentro da palavra, se negando, porque Deus está em nós. Nós somos o templo vivo do Deus Santo, do Deus vivo. Deus não habita em nenhum local físico, geográfico. Casa de Deus não é essa. Casa de Deus somos nós. Aprendam isso, convertam-se à verdade e sejam libertos dessas casas que não é a casa de Deus, é sinagoga de Satanás, onde muitos estão presos dentro delas, privados da verdade, sendo negócio de homem, manipulado e vivendo doutrina de demônios dentro desses locais, porque não estão conhecendo a verdade. Isso é a verdade. O que eu estou falando é fato, é realidade. Então aprenda isso. Casa de Deus não é igreja. Davi não estava se referindo à igreja quando disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi estava se referindo à cidade santa, Jerusalém. Porque no tempo de Davi não tinha nem templo ainda. Davi não estava se referindo à igreja local nenhum, estrutura física. Estava se referindo à cidade de Jerusalém. Salmo 122. Porque hoje na nova aliança, casa de Deus somos nós. Na nova aliança não precisa templo. Na nova aliança não precisa sacrifício. Na nova aliança não precisa buscar sacerdote. Na nova aliança não precisa oferecer holocausto. Na nova aliança o caminho, o templo, o local de adoração somos nós. A casa viva de Deus, morada e templo, e templo do Espírito Santo somos nós, através de Jesus, que foi o templo que foi erguido, aonde encontramos Deus. Não é mais dentro de igreja, de local, é em Jesus. Você quer encontrar Deus, você quer adorar a Deus, você quer servir a Deus, você quer ter vida com Deus, creia e se converta a Cristo e passe a andar guardando a palavra dele como Senhor da tua vida, submetendo-se a ele, e você é templo e morada, onde Deus opera, habita, está em ti, garantindo todas as bênçãos dele para a tua vida. Quando daqui tu partir, é em Jesus que você está em Deus, amém? Não é em templo. Aprenda isso e se converta à verdade do Evangelho de Cristo. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Errais. Sabe por que você erra? Sabe por que você está vivendo essa vida de igreja? Achando que Deus está lá, que é a casa de Deus, está indo adorar. Você só deixa para adorar a Deus dentro do templo, dentro da igreja, no momento de rotina, da formalidade religiosa, na social, na vida religiosa. Você é um religioso, você não é um cristão, você não é um convertido, salvo a Cristo, nova criatura. Porque quem se converte a Cristo tem um entendimento transformado e não vive mais esses caminhos anátemas, porque hoje eu tenho a convicção e a certeza que eu não preciso mais me escravizar dentro de local, na disciplina do homem, na autoridade, na determinação que o homem bota. Eu não preciso ser mais julgado pelo autoritarismo do homem, porque eu fui liberto por Cristo, e agora em Cristo eu tenho a minha vida em paz com Deus, porque eu sei que estou em reconciliação com Ele, sou templo e morada onde Ele habita em mim pelo Espírito Santo, e estou guardado e selado para a vida com Ele. Eu não preciso buscar a Deus aqui, ali ou acolá. Deus está em mim, irmão. Isso é a maior ignorância de quem não conhece a verdade. Não, vou buscar a Deus, vou buscar a bênção, vou buscar a vitória, vou adorar a Deus. Isso é uma ignorância de quem não quer conhecer a verdade e prefere continuar na mentira. Aprenda com as Escrituras, meus irmãos. A mulher samaritana, ela tinha essa dúvida. Olha que ainda estava na lei. Jesus já estava trazendo a verdade da graça para salvar. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Estava na lei ainda. A mulher chega para Jesus e pergunta: mestre, Senhor, qual é o lugar de adoração? Porque os samaritanos dizem que é no Monte Gerazim e os judeus dizem que é em Jerusalém, no templo. Aonde é, mestre, que eu posso adorar a Deus? Jesus mandou ela ir para o templo. Jesus mandou ela para a igreja, Jesus mandou ela subir monte, Jesus mandou ela fazer jejum, Jesus mandou ela ir para a vigília, Jesus mandou ela ir para algum local de culto, igreja.
Jesus disse, ei mulher, a hora vem e é chegada, que os verdadeiros adoradores, ela estava ali estabelecendo o período da graça, o tempo da graça, a dispensação da graça, onde Deus ele vai ser adorado não é mais através de local, de sacrifício, de ritual, porque isso não foi o que Deus queria do povo, isso foi o meio que Deus usou até vir a promessa dele para abrir o caminho para o homem chegar a ele determinadamente para a eternidade, através de Jesus. Por isso que Jesus disse, nem no monte, nem em Jerusalém se adorará a Deus, mas Deus, ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Aí você tem que aprender o que é adorar em espírito e em verdade, para que você não viva uma vida falsa de adoração. Porque esse povo que está dentro do templo, dizendo que está adorando a Deus, estão adorando a Deus em vão, porque Deus não ensina isso. Deus não convida ninguém para a igreja para ser adorado por ninguém dentro de nenhum local. Deus quer ser adorado na minha e na tua vida, o dia todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Que você e eu entenda que templo de Deus somos nós. Local de adoração é nosso viver. E Deus, ele quer que isso em nós tenhamos a convicção e sejamos verdadeiros para adorar a Deus numa vida de negar-se, de renunciar e submeter-se ao Senhor em tudo, reconhecendo que Ele é Deus. Amém? Fique na paz em nome de Jesus. Aqui é assim, levando a verdade que liberta, nada além da verdade.